Blog, blog de produto e notícia, aparecem todos eles. E aí você ouve o pessoal da Vila Olímpia falando que ninguém mais lê blog. Só que 1 em cada 4 cliques no Google vai para um blog. Você pode chamar de hub de conteúdo se quiser ser sofisticado, mas continua sendo um blog. E você continua tendo que falar dos desafios, dos problemas dos seus clientes e das soluções que você oferece. E é esse conteúdo proprietário que está dentro do teu site, que está dentro da tua propriedade, que vai fazer com que a IA cite você. Então, a partir de agora, você não tem que escrever menos, você tem que escrever mais. Tá? Depois da Wikipedia, a segunda fonte que o ChatGPT mais usa são blogs. A terceira são notícias. Então, assessoria de imprensa ou digital PR é uma estratégia fundamental para a sua marca aparecer, para ela ser relevante e para você ser citado. Tá? Isso dado de pesquisa. Mais um ponto importante, as ferramentas de LLM com treinamento prévio, né, com data de corte, quando você faz uma pergunta factual ou você quer um dado atual, ela tem que recorrer à busca para fazer um processo técnico que chama ground, né, que é o aterramento, é pisar no chão e pegar uma coisa atualizada. E aí SEO é fundamental para isso, porque se o seu site não está otimizado, se o seu JavaScript está bloqueando a IA, se ela não consegue ler o seu conteúdo em tempo real para trazer o resumo e levar a fonte para o usuário, você é invisível para a IA. Então, SEO continua sendo extremamente relevante na era da IA. Até aqui faz sentido? Agora entra a rasteira lindaça que todo mundo vai tomar de resultado no Google. O Google mudou o processo de apresentar um resultado e criou uma metodologia chamada Query Fan Out, que é o quê? Subdivisão de consultas, né? Seria uma forma de traduzir isso. Você faz uma consulta, ele transforma isso em perguntas. Lembra que o Google tem um banco de dados de 20 anos de pessoas pesquisando lá dentro. Sabe aquela caixinha que ele traz para você? As pessoas também perguntam? People also ask, né? Tem até ferramenta para você verificar essas perguntinhas. Ele já faz isso automaticamente quando você faz um prompt dentro do AI Mode. Então ele vai subdividir a sua pergunta em perguntas menores, em perguntas ainda menores, vai caçar todo o conteúdo da internet, trazer para um resumo e te apresentar esse resumo. E aí, conforme você vai interagindo com o prompt, ele vai trazendo novas informações disso tudo que ele reuniu. Isso é o processo de fan out. Então, quando eu busco lá colesterol, ele vai fazer uma série de subperguntas e ele já vai adivinhar, porque ele tem todo esse histórico prévio do que as pessoas já perguntaram, o que eu vou querer saber sobre colesterol. Porque ele conhece o meu perfil, ele conhece a minha navegação, ele conhece as perguntas que eu faço, ele me conhece muitas vezes melhor do que eu mesmo, né? Então ele vai conseguir trazer tudo isso. Por quê? Porque ele tem o histórico do seu Android, do seu Gmail, do seu YouTube. Mas eu navego na aba privada. Eu também acredito em gnomos, né? Ele sabe tudo que você faz de madrugada quando ninguém está vendo. E aí ele subdivide essas consultas. Então eu vou lá e pergunto, qual o melhor notebook para estudante universitário com capacidade de edição de vídeo? Aí ele vai subdividir. Melhores notebooks para estudante universitário, melhores notebooks com bateria longa, melhores notebooks para editar vídeo. Vai juntar tudo isso, resumir e te entregar mastigado. Então ele economiza um processo cognitivo gigantesco. Para eu aparecer no Fanout, eu tenho que responder cada uma dessas perguntas individualmente. Faz sentido, certo? Eu tenho que ajudar o usuário. Então, dentro da minha estrutura de site, eu tenho que construir o meu conteúdo naquilo que a gente chama de Topic Clusters. Todo mundo aqui conhece Topic Clusters, né? Organização de conteúdo em tópicos. Tipo, nem 10%. Momento fudeu. Eu vou chegar lá então. Tá? A gente tem que organizar em conjuntos de informações. Eu vou mostrar uma ilustraçãozinha ali. E aí, o que é que muda no comportamento das pessoas? No Google Clássico, eu vou lá e digito melhor CRM para SaaS, B2B SaaS. No LLM, no chatbot, eu digito a mesma coisa. Só que o Google vai me trazer uma série de links. O chatbot vai trazer uma resposta em texto e citações. E aí vai perguntar, quer que eu detalhe mais sobre isso? E geralmente você diz sim. E aí você vai interagindo de forma que não gera clique, não gera cookie, não gera rastreamento, não gera atribuição, não aparece no seu GA. Esse comportamento muda, né? E eu vou ter diferentes formas de entregar esse resultado para a IA. No Google, eu vou ter de 2 a 5 palavras numa busca típica.
Quando eu estou falando do Perplexity ou quando eu estou falando do AIO, essa busca fica um pouco mais longa, geralmente ali de 15 a 25 palavras, então ela já é uma frase, ela passa a ser uma conversa. Quando eu vou para dentro do chatbot, ela é uma conversa com vários pontos de interação. E na maioria das vezes eu não vou clicar no link, não vou clicar na fonte. Então muda a forma de entregar o contexto, de entregar o conteúdo para essa pessoa, e você não sabe qual filtro a IA está usando, porque o prompt vai variar de pessoa para pessoa. Se todos nós aqui, somos 2.500 pessoas, fizermos o mesmo prompt para o ChatGPT, ele não vai entregar para nenhum de nós aqui a mesma resposta. Existe uma variável no algoritmo da IA, que é a variável estocástica. É um número aleatório que dentro da matemática dele, dentro da conta que ele faz para te devolver os resultados, traz um grau de aleatoriedade. E tem uma outra variável que é a personalização. Então, a hora que você junta aleatoriedade com personalização, você vai ter uma resposta para cada pessoa. Em média, essas respostas podem ser parecidas, mas elas jamais serão idênticas. Agora, peraí que acho que pulou alguma coisa aqui. Tá. Vamos lá para o formato e para a estrutura. Agora a gente entra no manual do que fazer para você aparecer na IA com destaque. Tá? Agora é a hora que eu sei que todo mundo vai querer fotografar, mas a fonte está pequena, então depois eu vou passar o link, você pode baixar isso e não é considerado pirataria. Use perguntas em forma de títulos. Então, se você tem lá no Google aquelas caixinhas, as pessoas também perguntam, você sabe quais são as perguntas mais populares. E pelo amor de Cristo, esquece volume de busca. Ah, mas eu vi essa pergunta que a pessoa faz e no SEMrush não aparece, o volume de busca é muito pequeno. Esquece volume. Pensa em tomada de decisão, pensa em ajudar as pessoas a comprar. Né? Volume de busca não é mais uma métrica relevante. Eu já falava isso em 2016 no meu livro, isso continua válido, mas o mercado é viciado em olhar volume de busca. Vamos olhar para comportamento, vamos ajudar as pessoas a comprar da gente. Então a gente estrutura isso em forma de perguntas. Pô, mas como é que eu faço para baixar 200 perguntas? Baixa um plugin do Chrome, um add-on chamado SEO Minion. Aí você vai lá, coloca uma pergunta básica e diz quantos graus de People Also Ask que você quer. E você pode baixar lá até 20 graus de People Also Ask, que você vai passar 200 perguntas. Ou então você bota um agente ali para fazer isso. Comece com o resumo. Tá? O cérebro é uma máquina de queimar energia. 25% das calorias que a gente queima todo dia, quem queima é o nosso cérebro. Tá? De quase todos nós. E aí, evolutivamente, o cérebro aprendeu a economizar energia. Porque não tinha iFood na época da caverna. Né? Não dava para você pedir o rango, você tinha que caçar e matar a sua comida para poder comer. Né? Então, eu precisava economizar energia. Tomar uma decisão consome muita energia. Ler um texto consome muita energia. Por isso que as pessoas leem o resumo. Pode ver que todo artigo científico tem lá o estudo inteiro e tem o abstract, o resumo. A maioria das pessoas só lê o resumo. Né? E aí você bota um viés, bota a conclusão que você quiser, porque ninguém vai ver os dados. Tá? Então, o rolê na IA é esse. Too long, don't read, já dá o resuminho para as pessoas. E adicione os FAQs, né? As perguntas frequentes. FAQ vem do português de Portugal, né? Frequentemente alguém questiona. Né? Então, não é o Frequently Asked Questions. Né? Isso vem de lá. Como é que visualmente esse conteúdo vai ficar? Eu tenho 2 ou 3 parágrafos no topo do meu conteúdo, com a essência do meu texto, com a essência do que eu estou entregando ali. Não parece um paper científico? Eu tenho o resumo, eu tenho os tópicos, né, chamados Key Findings, as descobertas principais, e depois eu tenho o conteúdo longo. Aí esses dias eu estava dando uma consultoria e a cliente, gênia, falou: ah, mas então eu não preciso escrever tudo, eu coloco só os tópicos, aí a IA pega o resumo. Eu falo isso, e o contexto? Né? Vai para a casa do chapéu. Então você precisa ter o conteúdo todo e a IA vai decidir o que ela resume para aquele usuário com aquela personalização, com aquele histórico. Então você entrega tudo, lista os tópicos e bota um textinho lá no começo. Casa de ferreiro, espada na varanda, é assim que a gente tem feito no nosso site. Então eu tenho lá em cima o título do conteúdo, eu tenho um resumo do que a pessoa vai encontrar, eu tenho os tópicos do que ela vai encontrar no texto e eu tenho todo o detalhamento. Então, se a pessoa não tem tempo, ela lê só o resumo. Se ela quer só memorizar o que ela precisa saber, ela lê os tópicos.
Se ela quer o detalhamento e aprofundar e desenvolver a inteligência dela, ela vai ler o texto inteiro. Ok? Factível? Pensa que se você tem 2.000 textos no seu site, legal, você tem que fazer isso 2.000 vezes. Mostre quem está por trás do conteúdo. Autoridade. Lembra que lá no Google a gente tem o EAT, né? O Expertise, Experience, Authoritativeness e Trustworthiness. Eu adoro pronunciar essa palavra porque eu tive que treinar para conseguir falar esse negócio, né? Então, é a sua experiência, o expertise em primeira pessoa, a confiabilidade e a autoridade. Na IA, a autoridade é ainda mais importante. Se eu postar no meu Instagram uma dica de saúde, a maioria das pessoas vai falar, ah, legal. Se o Drauzio Varela postar, todo mundo vai parar para prestar atenção, certo? Porque a autoridade dele em saúde é muito maior do que a minha. Agora, se o Drauzio der uma dica de conteúdo, a maioria das pessoas vai olhar e falar, se eu der uma dica de conteúdo, a maioria das pessoas vai parar e falar, peraí, que aqui tem alguma coisa que me interessa. Essa é a razão da autoridade. Todo conteúdo precisa ter um autor. Então você não vai botar no WordPress a redação, né? Autor, a redação. Não faz isso, pelo amor de Deus. Coloca a biografia da pessoa, né? Coloca a experiência da empresa e traga algo em primeira pessoa, mas a gente já vai chegar lá. Mostre experiências reais. Eu falo desde 2011 isso, estruture cases, coloque depoimentos de clientes. Por que todo jornalista, ao escrever uma reportagem, entrevista alguém? Segundo o especialista tal, bota uma citação do cara e desenvolve a matéria. Por quê? Porque isso traz autoridade. Não é o jornalista que está falando, é aquela fonte que está falando. Atualize conteúdos. O Google sabe fazer conta de tempo de vida, a IA não sabe. Se o seu conteúdo é mais velho do que 90 dias, na maior parte das IAs, o seu conteúdo começa a ficar invisível. Tá? Se ela achar fontes ruins, com menor autoridade, mas mais recentes, ela dá mais peso para a recência do que para a profundidade, infelizmente. Mas a regra do jogo ainda é essa. Gere informação exclusiva. Tudo que você tem. Eu não acabei de mostrar para vocês um estudo de IA? Não falei que a gente analisou 292 milhões de sites? Eu parei o meu time, selecionei dados, gastei dezenas de horas de trabalho, fiz um estudo e dei o estudo de graça. Por quê? Porque eu quero ser citado, porque eu quero me tornar referência, porque eu quero que quando as pessoas pensem em conteúdo e IA, elas pensem na web estratégica. Então eu gero material e informação exclusiva. Você não vai encontrar esse material em nenhuma outra consultoria do Brasil. Só a gente fez isso até agora. Então isso é informação em primeira pessoa, informação exclusiva, você vira fonte, tá? Isso sempre foi uma técnica de SEO, mas agora ela é extremamente relevante. Crie os clusters de conteúdo, ou os pilares. Então eu tenho um site de saúde e o meu foco é emagrecimento. Então eu vou ter um falando sobre obesidade, vou ter um cluster falando sobre insulina, vou ter outro falando sobre colesterol, vou ter outro falando sobre hidratação. Então eu tenho conjuntos de conteúdos que linkam entre si, cada um abrangendo um conjunto de tópicos. Isso visualmente vai ficar assim. Então eu tenho um cluster laranja, eu tenho um cluster amarelo, eu tenho um cluster verde. Cada cluster desse representa um tópico. Tá? Use depoimentos reais de clientes e parceiros. Então aí está a importância da gente estar próximo dos clientes, da gente perguntar para os clientes os resultados, da gente desenvolver cases. Porque quanto mais pessoas eu coloco no conteúdo, não é que eu vou humanizar o conteúdo. Meu conteúdo já é humano. Ele não precisa ser humanizado. Ele já nasce com foco nas pessoas. Eu não faço uma trolha automatizada que um chatbot gerou e aí eu humanizo, disfarço aquela porcaria. Não, eu já crio algo que é bom por natureza. Percebe a diferença de humano e humanizado? E quem escreveu o conteúdo, qual a experiência que essa pessoa tem? É algo em primeira pessoa? Eu estou escrevendo sobre viajar para o Chile, mas eu nunca fui para o Chile. Eu não tenho nada para acrescentar naquele conteúdo. Eu estou escrevendo sobre gestão empresarial, mas eu nunca tive uma empresa. Então a qualidade do que eu vou acrescentar é baixa. Por isso eu preciso ir atrás de fontes e citar referências. Faz sentido? Eu preciso de mais água. Análise de presença, esse ponto aqui é fundamental, tá? Isso aqui é o novo Google Analytics.
Então, ao longo dos anos, você vai olhar cada vez menos para o rastreio do que as pessoas fazem dentro do site e vai olhar muito mais para o comportamento e para a tomada de decisão. Simule as perguntas que as pessoas fariam para a IA. Você pode fazer isso de 3 formas. Uma, eu já falei, que é o People Also Ask. A segunda é a autoatribuição, que eu também já falei. Você pergunta para as pessoas o que elas querem saber, né? E a terceira é monitoramento. Então, das poucas visitas que saem do chatbot e vêm para o seu site, você tentar entender qual era a dúvida que essa pessoa estava tendo. E aí, gradualmente, você vai provendo o seu sistema de inteligência. A gente estava fazendo uma consultoria para uma fabricante internacional de peças automobilísticas, a mais famosa do mundo, e a gente não conseguia achar no People Also Ask muitas perguntas relevantes. E aí a gente foi falar com o time de atendimento deles. E eles têm um CRM com mais de 3.000 perguntas que os mecânicos fazem para eles. A gente pegou isso, tratou esses dados junto com inteligência artificial, cruzou isso com dúvidas do Google e começou a entender quais eram as perguntas que o nosso conteúdo precisava responder. E hoje a gente monitora isso tanto no Google quanto nas IAs. Então você simula o que as pessoas vão perguntar e começa a monitorar. Fazer esses prompts todos os dias, né? E vão ser centenas deles, já tem tecnologia para fazer isso. E com as respostas você vai analisar quem é citado e por quê. Quando o usuário pergunta uma dúvida, é você que aparece ou é seu concorrente? Se o seu concorrente está aparecendo, como o conteúdo dele é melhor do que o seu? Como a autoridade dele é melhor do que a sua? Como a linkagem interna dele é melhor do que a sua? Deu para entender o processo? Então a gente vai buscar de diferentes fontes quais são as dúvidas, vamos monitorar a IA recorrentemente, entender quais são essas dúvidas e ver se nós estamos aparecendo ou se os concorrentes estão aparecendo. Então o jogo acabou de ficar muito mais difícil. Isso significa redobrar os esforços em pesquisa original e dados proprietários. Cara, eu lembro de ver gente falando isso no RD Summit 2013, no RD Summit 2014. Então isso não é coisa nova. Só que dá trabalho, então a maioria do pessoal não faz, porque é mais fácil escrever um texto de 600 palavras. Experiências e vivências em primeira mão. Então isso significa interagir mais com os clientes. Perspectivas únicas que desafiam a sabedoria convencional. Né? A minha forma de escrever no LinkedIn, a minha forma de produzir conteúdo no Instagram, geralmente é isso. É indo contra o mercado. Então está todo mundo indo para um lado, eu pego e vou para o outro. Né? Muitas vezes me chamam de ranzinza, de turrão, de teimoso, até que uma hora todo mundo entende que eu tinha razão. Né? E aí eu brinco com o time, eu sei, eu sempre tenho razão, por isso que eu sou o chefe. Né? É brincadeira, gente. Mas quando você tem uma perspectiva única e você insiste nela, ela cria posicionamento, ela cria referência, ela cria diferenciação. Tá? Se você escreve a mesma coisa que todo mundo escreve, você é igual a todo mundo. E aí perguntas que você pode se fazer para saber se o seu conteúdo poderia ser substituído por um que o ChatGPT escreve. Será que o ChatGPT poderia escrever um conteúdo igualzinho a esse que eu acabei de publicar? O que eu posso fazer para tornar esse conteúdo ainda melhor? Isso é só agregar coisas que já existem ou eu trouxe um dado original no meu conteúdo? Falta algum conhecimento exclusivo ou algum dado original nesse meu post, nesse meu estudo, nesse meu Reels, em que eu possa enriquecer essas informações? Que eu possa trazer experiência? Né? Será que seres humanos e experiências reais estão faltando no meu conteúdo de forma geral? Então são perguntas para você reunir o time todo em volta da mesa e refletir sobre a sua estratégia editorial. Refletir sobre como você está produzindo. Porque sem esses diferenciais, sem esses pontos de vista exclusivos, você vai ser mais um dentro dos algoritmos de IA. E aí, pesquisa do Search Engine Journal, com profissionais de SEO do mundo todo. Quais são as coisas que mais estão trazendo resultado? Conteúdo feito por seres humanos com suporte da IA. O que significa suporte da IA? A IA me ajuda a fazer pesquisa prévia e briefing. A IA me ajuda a fazer revisão do conteúdo e apontar pontos onde o texto poderia melhorar. Mas ela não escreve por mim. Ou seja, ela é um editor do meu conteúdo, ela não é um substituto para um ser humano que entende do assunto. Tá? E por fim, os novos indicadores de sucesso. Né? Lembrando que tráfego não é mais uma medida de sucesso que vai representar de fato como as pessoas estão tomando decisão. Então você pode ter o seu dashboard bonitão lá no Looker Studio, medindo o que está chegando de tráfego, mas você está medindo 0,75% do processo, que é o que sai do ChatGPT como tráfego.
tá? Quando você não mede mais visitas e cliques como taxa de sucesso, o que é que você pode levar para a mesa de discussão para discutir? Share of voice. O quanto da voz do mercado, o quanto daquilo que se fala, fala-se sobre a sua marca. O quanto você detém da voz do mercado frente aos seus concorrentes. Share of citation. Dentro das citações, das menções de IA, a sua marca é mais citada ou a dos seus concorrentes é mais citada? Share of search. Dentro dos seus concorrentes, isso aqui você mede pelo seu Rush, por exemplo, e do volume de busca que existe, tem mais buscas pela sua marca ou tem mais buscas pela marca dos seus concorrentes? Zero Click Conversions, ou seja, quando a pessoa me lê no AI Overview, ela converte, ela decide comprar comigo. Sentimento sobre o conteúdo, as pessoas têm um sentimento positivo ou não, isso eu vou medir na autoatribuição. Menções da marca em respostas de IA, elas estão crescendo ao longo do tempo ou estão diminuindo? Onde é que eu consigo esses dados, Rez? No SEMrush tem esses dados. Se você vai monitorar a AI, você tem o Mentions, tem o High Good, tem o Profound. Então, estou te dando soluções aqui de $50 a $500 por mês. No Winter, você tem Share of Voice e Share of Search. No Google, no Search Console, você tem todas as buscas que as pessoas fazem em que seu site aparece. No GA4, você tem esses dados históricos, todos arquivados lá. Então, você tem várias fontes para buscar esses dados e levar isso para a discussão com o Bird. Recados finais, porque meu tempo já ficou vermelho aqui, já acabou. É muito menos sobre ser citado na IA e muito mais sobre estar presente ao longo da jornada. É ajudar esse cliente a tomar uma decisão. O objetivo evolui de ser mencionado dentro da IA para ser escolhido, para que esse usuário transforme a informação que a IA levou para ele em uma tomada de decisão e que ele decida pela sua marca mediado pelo conteúdo que a IA levou. E aí fica a minha provocação. A sua marca está pronta para ser uma resposta, em vez de um link no Google? Pensando em como eu ajudo essa pessoa a comprar, em vez de ser uma lista de 10 links azuis? A jornada do usuário é cada vez mais caótica. O nosso papel é ajudar o cliente a comprar. Então, você tem um slide que você tem que fotografar, esse aqui. Ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a única coisa que realmente faz sentido. Se a gente não ajuda as pessoas a comprarem, o nosso concorrente vai ajudar e as pessoas vão comprar deles. Tá? Para quem quiser baixar os slides, res.com.br/LinkedIn, você vai cair no meu perfil no LinkedIn, me segue, e lá tem 3 links que eu gostaria que você clicasse nos 3, e eu prometo que os 3 vão fazer muito sentido. Gente, obrigado por chegarem cedo, galera que está de pé lá no fundo, muito obrigado, espero que vocês tenham um RD Summit fodástico, e um grande abraço em todo mundo.